Vou pedir para você abrir sua Bíblia, livro do profeta Joel, capítulo de número 2, e nós faremos a leitura a partir do versículo 18 até o versículo de número 32, que é o último versículo do capítulo, né? E hoje nós vamos dar continuidade, então, à nossa série de exposições no livro do profeta Joel. O tema que eu proponho nessa noite é: o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Nós temos visto até esse momento como Deus tem provado a nação, como o Senhor tem exercido juízo sobre os israelitas que esfriaram espiritualmente, que ficaram indiferentes ao que vinha acontecendo, e como o culto deles se tornou mecânico, e Deus então os puniu. Mas hoje nós vamos iniciar agora essa nova fase do relacionamento de Deus com o seu povo, em que ele demonstra zelo, bondade e misericórdia. Então, Joel, capítulo de número 2, versículo 18 em diante. Diz assim: Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: Eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, à sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a uruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Amém. Como é bom falar sobre prosperidade. E muitas vezes nós associamos prosperidade com condição financeira. Toda vez que a gente escuta uma mensagem a respeito de prosperidade, logo o cifrão brilha nos nossos olhos. E a gente pensa assim: prosperidade é dinheiro. Ser próspero é ganhar dinheiro, é ter uma vida bem-sucedida financeiramente. Falamos sobre países prósperos como países ricos. Em 2023, Luxemburgo foi eleito o país mais rico do mundo, mas também considerado o pior país do mundo para se viver, no sentido de ganhar dinheiro. Ninguém ganha dinheiro em Luxemburgo. Quem mora lá é porque já tem dinheiro. Morar em Luxemburgo custa muito caro. É um status para poucos milionários. Não é um lugar que você diz assim: vou viajar para Luxemburgo, vou morar lá e vou fazer a minha vida. Não, se você é pobre, você não vai conseguir viver em Luxemburgo. Luxemburgo é um país rico, mas não tem características de um país próspero. A prosperidade bíblica está relacionada a esse bem-estar, de convivência entre pessoas que revelam uma bênção divina sobre elas. Igrejas ricas não são igrejas prósperas.
Igrejas podem enriquecer com um falso ensino. Denominações ditas evangélicas podem deturpar o ensino das Escrituras e se tornarem grandes igrejas, atrair multidão de pessoas, serem ricas e poderosas, até com influência política no país. Seus pastores se transformam em deputados, senadores, pessoas de grande poder aquisitivo, mas isso não significa que são prósperos do ponto de vista bíblico. A nação de Israel teve um momento de muita prosperidade, não de riqueza, mas da bênção divina. Deus nunca deixou faltar absolutamente nada. Sempre sustentou o seu povo, sempre cuidou deles. De uma forma simples, é fato. Mas havia muita alegria em cultuar a Deus, em servir a Deus. E em todos os aspectos eles viam a mão de Deus sobre eles. Até que eles começaram a tratar o culto de uma forma indiferente e descuidada. Eles não ligavam mais para o sacrifício era feito de qualquer forma. Eles se apegaram ao ritual sem a essência, muito mais preocupados com o estereótipo, com a aparência, ao invés do interior, do coração, da disposição. Como eu disse na semana passada, ao invés de rasgar o coração, muitas vezes achavam que o verdadeiro arrependimento era mais cênico e teatral, era o rasgar as vestes. E Deus disse assim, rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. E às vezes a gente pensa isso também. A gente olha para alguém assim, adorando a Deus, e a gente pensa assim, esse está adorando. E você olha para alguém sério e diz assim, esse é frio. Você vê alguém assim, descalço na igreja, e aquele negócio, e tudo descabelado e bagunçado, e você diz, cheio do Espírito Santo. E você vê uma pessoa bem postada, e você diz assim, vazio do Espírito Santo. Nós nos impressionamos com o estereótipo. E a gente julga as coisas pela aparência. E a gente acha que tudo aquilo que é visto no exterior reflete o interior. E isso não é verdade. Aqui Deus está punindo a nação. O reino de Judá estava assolado pela invasão de gafanhotos. Eles estavam sofrendo por uma seca terrível que eles estavam enfrentando. Havia os rumores, ou a iminência de que um exército muito poderoso viria sobre eles. E Deus disse assim, olha, esse exército vai vencer vocês porque esse exército é enviado por mim. Mesmo sendo inimigos do povo de Deus, ficou muito claro ali na profecia de Joel que era Deus que estava levantando o exército inimigo, e eu vou partir do pressuposto de que era o exército da Síria, e que esse exército era a disciplina de Deus e o julgamento de Deus sobre a nação. Nós aprendemos algo muito importante no livro de Joel. O livro de Joel tem o juízo imediato de Deus, os gafanhotos e a seca. Era Deus punindo o povo. O livro de Joel tem o juízo progressivo de Deus. Olha, vai vir um grande exército para destruir vocês. O livro de Joel tem o juízo escatológico de Deus. O grande e terrível dia do Senhor. O que vocês veem hoje reflete o amanhã, que reflete a eternidade. Portanto, meus irmãos, hoje eu quero falar sobre esse período de refrigério. Se na semana passada eu falei sobre 3 grandes questões, hoje eu quero falar sobre 3 grandes verdades que nós encontramos nesse trecho que nós lemos. Tá bom? Então, a primeira grande verdade que nós encontramos aqui é que Deus, Ele restaura as bênçãos perdidas. Nós vamos ver isso do versículo 18 ao versículo de número 20. A segunda grande verdade é que Deus nos dá bênçãos grandiosas, versículo 21 ao versículo 27. E a terceira grande verdade é que Deus nos dá a maior bênção que nós podemos receber, que é o derramamento do seu Espírito, versículo 28 ao 32. Vamos então começar a exposição da palavra de Deus. Se você manteve a sua Bíblia aberta, verso 18, Deus então vai restaurar as bênçãos que o povo havia perdido. Tendo visto que Deus age de forma bondosa e misericordiosa, cheia de graça e compaixão, tendo o arrependimento do povo, e esse povo agora se voltando para ele. Verso 18, então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Esse resultado de arrependimento aqui vai produzir a restauração. Não existe restauração sem arrependimento. Não existe restauração espiritual na vida de ninguém se não houver arrependimento dos pecados cometidos. Deus não nos restaura no pecado. Deus nos restaura do pecado. A restauração
faz com que cada um de nós tenhamos uma profunda mudança de vida. Ninguém, ao ser restaurado por Deus, continua na prática do pecado. A prática que ainda está lá presente na vida de alguém é sinal de que não houve restauração. Houve conscientização, mas não houve restauração. Agora, mesmo nos arrependendo dos nossos pecados, o profeta Joel deixa claro que não é mérito nosso. Como o William citou na sua ministração, uma linha tênue, um fiozinho que une a responsabilidade nossa com a grandeza e a soberania de Deus. É Deus quem faz todas as coisas, mas Ele faz isso usando a nossa instrumentalidade. Deus governa sobre tudo, nós somos os seus agentes. Deus transforma uma sociedade através da igreja. Sal e luz, essa é a ideia do poder de transformação que a igreja pode exercer numa sociedade. Agora, mesmo que nós nos arrependamos dos nossos pecados, tudo compete à compaixão de Deus, à bondade e à misericórdia de Deus. No verso 19, e o Senhor responderá e dirá ao seu povo, quando esse coração rasgado, lembra da semana passada? Rasgai o vosso coração. Esse coração rasgado se volta para Deus, Deus move-se em favor desse povo. Então o povo começa a orar ao Senhor, o povo começa a se arrepender dos pecados, o povo começa a confessar e abandonar as práticas pecaminosas, começam a fazer aquilo que é certo, e por conta da vida de oração e da dedicação do povo, agora Deus vai em direção a esse povo com compaixão e misericórdia. Tem uma frase antiga que diz assim: quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. O problema é que nós só queremos trabalhar, nós não queremos orar. Quando nós oramos, o próprio Deus trabalha em nosso favor. Eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos. Tudo o que havia sido consumido pelo gafanhoto, tudo o que eles haviam perdido pela seca, toda a sua infraestrutura que foi abalada porque eles perderam com as crises econômicas que eles estavam enfrentando, uma economia do agro. Agora Deus está dizendo, olha, tudo que vocês perderam vai ser restituído. Eis que eu vos envio o trigo, envio o mosto, envio o óleo. O que vocês precisam para a manutenção de vocês, para a vida de vocês. A prosperidade não é vista como fruto do trabalho. Aqui a prosperidade é vista como uma bênção divina. Um homem pode passar a vida inteira trabalhando. Ele pode ganhar muito dinheiro e não ser próspero. Você pode conquistar o mundo todo, perder sua família, perder sua paz interior por falta de comunhão com Deus e, por fim, a própria eternidade. Então, prosperidade não pode ser visto como dinheiro. É óbvio que onde há a bênção de Deus, ao cuidado, ao sustento, ao vinho, ao pão, ao trigo, Deus cuida de tudo. Mas não pode ser visto como essa finalidade em si mesma. Olha, eu sou próspero porque eu tenho dinheiro. E o verso 19. E não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Não existe nada mais danoso para a igreja do que ela se tornar escândalo para os descrentes. Não havia nada mais danoso para o povo de Deus do que se tornar escárnio, opróbrio, motivo de zombaria. Para os descrentes, os ímpios olharem e dizer assim, olha lá o povo de Deus, olha o mau testemunho deles. Você já viveu essa experiência de repente evangelizar alguém e dizer assim, qual igreja você vai? Ah, vou na igreja presbiteriana. Ah, eu conheço uma pessoa lá da igreja. Ah, conheço? Conheço. Terrível. Mau testemunho. Usa palavras de baixo calão. Caloteiro. Vive em pé de guerra com a família. Você já viu isso? Ah, conheço. Meu vizinho é crente. Ele diz que vai na igreja todo domingo, mas não sei para quê. Não serve para nada. É péssimo. Péssimo vizinho. É o pior vizinho que eu tenho. Ou na empresa. Ó, fulano é crente, mas ninguém quer ter amizade com ele, porque ninguém suporta. Pessoa de mal com a vida, uma pessoa ruim. Então se torna escárnio por causa do mau testemunho, motivo de zombaria. E as pessoas tiram sarro.
E as pessoas zombam. Então, quando a igreja se envolve em situações constrangedoras, em que ela não deve se embaraçar, ela vira motivo de escárnio. Nós vivemos há pouco tempo o cenário de polarização no Brasil. E eu sempre fui enfático contra pastores e membros de igreja que se dedicavam a brigas chulas, rasas, por conta de posicionamentos políticos. Pessoas que literalmente compraram briga, criando desavenças. E as mesmas pessoas que nunca tiveram uma disposição de testemunhar o Evangelho e de pregar aos descrentes. As mesmas pessoas que viam ser iluminado num político, mas que nunca viram o Messias verdadeiro. Que nunca deram uma cara à tapa pelo Cristo crucificado, mas que diziam assim: pela bandeira do Brasil eu morro. Mas nunca disseram: pelo Evangelho eu morro. Por Cristo, por sua causa e seu reino, eu vou até o fim. Eu nunca vi. Pessoas que se embebedaram com o nacionalismo em nome do patriotismo, porque nunca viveram o cristianismo. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente vira escárnio. Escárnio. Eu conheci um pastor, que ao entrar numa determinada igreja, ele chegou ao ponto de dizer assim: eu não uso máscara, e se alguém aqui forçar-me a usar máscara, pasmem, ele disse isso, eu saio no soco. Pastor, visitando uma igreja, e ele disse: se me forçar a usar máscara, na verdade era tudo uma expressão vaidosa da alma para dizer: eu sou melhor do que vocês. Vocês se submetem subservientemente ao Estado, eu não. Mas nunca fez isso pelo Evangelho. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque às vezes a gente vira escárnio. Nós participamos de um evento e um convidado entrou sem máscara, na época era obrigatório, e estava conduzindo esse evento, e o pastor daquela igreja chegou para mim, nervoso, e disse assim: olha, fulano, seu convidado, disse que não vai usar máscara. Eu falei assim: olha, evita conflito, deixa no fundo da igreja, deixa ele em paz, porque eu sei aonde isso vai acabar. A gente briga com os próprios irmãos, perde a membresia da igreja, as coisas passam e só a gente que perde. Os políticos continuam tudo bem, obrigado. A gente perde família, e a gente perde igreja, a gente perde reputação, vira motivo de zombaria, vira motivo de chacota. Depois acontece um escândalo, a gente se envergonha e a gente tem que pedir desculpa por muitas coisas. Ambos os lados, irmãos, ambos os lados. É pelo reino, é por Cristo. O nosso foco é o Evangelho. Nunca foi político partidário. A igreja, quando entra no viés político partidário, ela só perde com isso. Ela nunca vai ganhar absolutamente nada. Se fosse o caminho partidário, Jesus teria se associado ao Sinédrio e teria mudado muitas coisas. Mas Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Não é desse mundo. Veja o verso 20. Mas aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Como não foram os gafanhotos e nem o exército assírio que derrotou o povo de Deus, mas o próprio Deus que havia enviado esses exércitos de gafanhoto e de soldados. Agora o próprio Deus é quem vai com uma intervenção trazer a vitória sobre o povo. Alguns estudiosos acreditam que essa passagem aqui diz respeito a dois acontecimentos. Primeiro, os gafanhotos que haveriam voado em direção ao mar, morrido, e as ondas do mar lançaram os gafanhotos mortos na praia. E a putrefação, o cheiro dos insetos mortos foi um fedor terrível. Há também uma referência, se a gente acreditar que aqui é o exército assírio, próprio Deus matou 185 mil soldados de Senaqueribe, o rei da Síria, quando eles cercaram Jerusalém. Imagine 185 mil pessoas mortas numa única noite. Até enterrar todo mundo, até dar um jeito com o corpo de todo aquele povo que morreu,
o mau cheiro, a podridão. E talvez a referência esteja exatamente aqui nesse versículo. E subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Agora, Deus também nos dá bênçãos grandiosas. Verso 21 em diante. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Se os inimigos que haviam derrotado o povo de Deus ficaram vistos como grandiosos pelos seus feitos, porque eles eram poderosos, se os inimigos estavam sendo admirados por sua estratégia, agora Deus diz assim: eu farei grandes coisas em favor de vocês. Eu revelarei agora o meu grande poder. Olha o verso 22. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Aquele povo que vivia, um país agrícola, que havia sido derrotado e destruído pelos inimigos, que haviam devastado tudo com o seu exército expansionista, agora, eles começam a ver os campos reverdecendo, tudo sendo reconstruído, a prosperidade de Deus sendo derramada sobre a nação. Que coisa maravilhosa. Eles começam a ver Deus dando bênçãos grandiosas e eles começam a receber essas bênçãos e sabem que essas bênçãos resultam do arrependimento, do coração quebrantado, do coração que se volta para Deus. Eles estavam arrependidos de seus pecados. Mas o arrependimento que não era visto ou denotado por tristeza, não é aquele arrependimento simplesmente porque haviam se entristecido, como Paulo disse, o arrependimento é a tristeza segundo Deus, de fato, mas o arrependimento verdadeiro agora traz a alegria, porque a bênção de Deus está sendo derramada. Então nós nos entristecemos por causa do pecado, nós nos arrependemos do que cometemos, mas quando nós nos voltamos para Deus e Deus nos atende, Deus nos abençoa, a alegria volta ao nosso coração, verso 23, alegrai-vos. Estejam alegres, estejam felizes, pois os filhos de Sião, regozijem-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará uma justa medida, em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e serôdia. Meus irmãos, olha que interessante isso. Deus sabe exatamente do que é que nós precisamos. Deus, Ele sabe exatamente o que é necessário para nós. A ideia não é de uma riqueza abundante, mas de uma prosperidade sob medida. Por isso a expressão, Ele vos dará chuva em justa medida. Os campos secos, eles se tornarão férteis. E a justa medida aqui é muito importante porque as inundações não ajudariam para o plantio. Quantas regiões estão inundadas por causa da chuva? Quantos agricultores perdem a safra por causa do excesso de chuva? O plantio precisa de chuva, mas numa medida justa. Não são inundações. E Deus vai fazer isso e Ele especifica. E é muito interessante quando nós lemos, por exemplo, a chuva temporã, ou a conhecida chuva de outono. Deus vai mandar entre outubro e dezembro, um período em que se rompia com a seca do verão. Essa chuva era especialmente para o plantio. Deus está dizendo assim: eu vou mandar a chuva certa, no tempo certo, de forma certa, para que vocês possam preparar a terra e plantar a boa semente. Isso é prosperidade. É você organizar a sua vida. É você começar a aprender que você tem que gastar menos do que ganha. Que você tem que ser generoso mesmo tendo pouco. Que você tem que cuidar primeiramente da sua casa, dos seus, da sua família. Que você não pode viver o tempo todo com o coração atrás das coisas seculares, do entretenimento, das viagens, dos smartphones, das roupas de marca, da luxúria, da ostentação. Não é assim que vivem os cristãos. Planejamento, a bênção de Deus. Quantas pessoas saíram de um período de endividamento, de crises constantes na vida financeira? Deus foi trabalhando no caráter, Deus foi ensinando
Lentamente, e Deus foi mostrando. Nós ouvimos o testemunho do Johnny numa quarta-feira, como Deus foi trabalhando na vida dele e foi ensinando a reconstrução, a reorientação. Porque na nossa cabeça, não. Na nossa cabeça as coisas têm que acontecer de uma hora para outra. Na nossa mentalidade é como se você ganhasse num jogo de azar. Você vai ganhar uma bolada e você vai quitar todas as suas dívidas. A gente tem aquela visão errada a respeito das coisas. De depender de um processo de uma empresa, de depender de um dinheiro que está na justiça, de depender de uma herança que não sei o que. Não, Deus está dizendo assim, não, vou organizar a sua vida. Você vai planejar. Não estou falando de empreendedorismo, não estou usando uma linguagem coach, não estou dizendo que você tem que se lançar ao mundo dos negócios. Eu estou dizendo que a gente precisa aprender a viver com o que tem. Nós precisamos aprender a organizar a nossa vida. Deus faz isso com o povo. Agora, ele diz também sobre a chuva serôdia, ou a chuva de primavera, entre março e abril, especial para a colheita, evitando que a semente, que o cereal se secasse ainda no pé. Olha como Deus faz. Olha como Deus vai mudando agora a vida da nação. Da mesma forma que eles progressivamente foram se distanciando de Deus, Deus vai fazendo o caminho inverso para que eles se reaproximem. São preceitos que Deus estabelece. Nós temos que aprender a obedecer os preceitos de Deus. Não existe mágica na vida. As coisas não mudam de uma hora para outra. Eu sei que ao longo da caminhada muitas pessoas acabam desistindo da vida cristã. Conheci muitos irmãos que eram fervorosos, que começam como aquela semente que cai entre espinhos. E aí vêm as dificuldades e começam a sufocar. Outra como aquela semente que cai em solo raso, não tem raiz. Ela floresce rapidamente, mas aí quando vem o sol, que aí percebe que a vida é difícil, ela murcha e ela seca e ela morre. Ou entre as pedras. Quantas pessoas que durante a caminhada vão se esfriando, vão se distanciando. Esse período pós-pandemia que nós estamos vivendo tem demonstrado o quanto muitos denominados cristãos, na verdade, estavam apenas acostumados com a religião. Muitas pessoas vinham ou iam à igreja apenas porque não tinham outra coisa para fazer no domingo. Ficaram anos e anos indo à igreja e não tinha outra coisa para fazer. Mas aí, quando a igreja fechou, eles encontraram outra coisa para fazer. Aí descobriram um outro mundo, um mundo sem a igreja. O mundo do ócio, o mundo das maratonas da Netflix, o mundo virtual, o mundo das redes sociais. Ou quando abriram os restaurantes, as lanchonetes, agora um mundo da diversão noturna. Vamos para as lanchonetes, agora porque a gente pode passear. Ou quantas pessoas que começaram bem na igreja, quando não tinham absolutamente nada. Mas eram fiéis, eram participativos, eram dedicados. E de repente a empresa abriu uma oportunidade de trabalho, começaram a melhorar de vida e descobriram um outro mundo. Um mundo em que agora o conforto lhe proporciona oportunidades que antes nunca imaginou que poderia ter. O carro agora é do ano, agora eu posso viajar para o Nordeste, agora eu tenho um apartamento na praia, a casa no campo. Agora eu posso pagar os pacotes de viagem internacional e essas pessoas vão se afastando. Ou aqueles que vieram porque estavam enfrentando uma doença. Um diagnóstico complicado e aí somente uma ação divina, a bondade e a misericórdia de Deus e mergulhou na busca de uma cura ou da solução de problemas nos conflitos dentro de casa, filhos nas drogas, marido em adultério e aquele monte de problema na família e a pessoa vem para a igreja e a pessoa participa de tudo e conta comigo e diz que ama Jesus e ama a igreja e ama os irmãos até que as coisas se consertem. Essas pessoas nunca amaram a Cristo. Elas vieram por necessidades pessoais. Enquanto nós olharmos para o Evangelho, enxergando pelas lentes das nossas necessidades e das nossas imposições, nós jamais veremos a Cristo crucificado. Ou a gente olha para as Escrituras, que revelam, que afloram o Cristo, que morreu, mas que ressuscitou.
ou então, irmãos, é só uma religião que a gente vive. Esse povo havia se acostumado com o ritual. Não fazia a menor diferença para eles. Eles faziam um sacrifício, eles guardavam o sábado, eles levavam seus filhos para a circuncisão, eles tinham uma aliança com Deus, eles tinham a presença do sacerdote, mas eles não tinham vida espiritual, eles não tinham experiência com Deus, eles não tinham o coração rasgado na presença de Deus. É por isso que o Senhor está chamando a atenção desse povo e agora Deus está prometendo as bênçãos que eles haviam perdido. Olha o verso 24 e 25. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, e o meu grande exército que enviei contra vós. No lugar da pobreza, prosperidade, no lugar dos celeiros vazios, safra recorde. Deus está dizendo assim, eu vou abençoar a nação. A nação que é luzeiro das outras, a nação que é para ser vista pelos outros como a nação do povo de Deus, da aliança de Deus, essa nação agora será bem vista. Que os descrentes olhem para nós e enxerguem em nós, a igreja de Deus, o povo comprometido com o reino. Quando você passa dificuldades e continua firme, seu vizinho, seu parente que não crente, ele pode nem falar isso para você, mas ele está admirando você. E ele está pensando assim, fulano é crente mesmo. Porque olha, o que ele passa ou o que ela passa, e não desiste da sua fé, é porque realmente deve ter uma experiência com esse Deus. Eles olham, e eles ficam impressionados. Porque veem que a sua fé não está estabelecida, e as pessoas entram em desespero. Olha lá a guerra na Ucrânia, olha agora a crise, a recessão econômica, olha agora o que aconteceu na política, olha isso, olha aquilo, e você diz assim, olha para Cristo. O mundo grita crise o tempo todo e você diz assim, eu creio. A minha fé não está estabelecida em absolutamente nada desse mundo. Olhe para os irmãos de países onde o evangelho não pode ser pregado, onde a igreja é perseguida. Olha, vejam pessoas que se escondem em cavernas, em containers, cristãos que estão presos por amor ao evangelho. Pense nos nossos irmãos que colocam sua própria vida em risco para servir ao Senhor. E compare isso ao conforto que temos. Quantas pessoas deixaram de cultuar hoje em todas as denominações, estão no Iguatemi, no Parque Bandeiras, no Campina Shopping? Tem gente que está assim. Quantas pessoas não vêm nem no culto da ceia? Está nem aí. Para que a ceia? Se eu posso me divertir. Quantos? Eu lembro que no início da minha conversão, na nossa igreja lá tinha estacionamento de bicicleta. É até difícil de imaginar isso hoje, né? Tinha uma estrutura de ferro, com vários ferrinhos assim, que cabia exatamente o pneu da bicicleta, e você colocava uma corrente ou cadeado, que para ir para roubar tem que levar tudo junto. Então você estacionava a sua bicicleta, ela ficava em pezinho, assim, certinho. O estacionamento de bicicleta. Agora não, né? Agora ninguém vem mais de bicicleta. O irmão vinha com a barra forte, esposa na garupa, criança no cano, outra no guidão. Era um selinho com duas molas, passava na lombada, nheque, pedalando. Descia a Avenida Ário Barnabé, o terno voava assim, ó, parecia o Batman, né? Quantos eu via, gravata chega, via para trás assim, ó, tremendo assim, ó, e aquela alegria. Os mais habilidosos que levavam a Bíblia aqui e assim, com a bicicleta. E conseguia pedalar. Mas não faltava do culto. Não faltava. Eu lembro que numa época a igreja precisou fazer um contrato com a aviação Cidade do Sol para reservar uma circular para levar os irmãos no culto. Passava no ponto a circular. O culto da igreja presbiteriana sobe. Hoje as igrejas grandes têm o seu próprio ônibus, né? Mas os irmãos iam. Hoje você fala, irmão, quer ir na igreja, eu te dou uma carona. Ah, não estou afim. Estou no celular. Vou curtir por aqui mesmo. Depois eu assisto o culto. Quantas coisas. Eu lembro dos retiros que nós tínhamos. O retiro da mocidade não tinha nada a ver com o que
a gente planeja hoje. Quantos viveram isso? Alugava-se uma chácara, geralmente um lugar bem precário, e a reunião era assim: logo pela manhã, meio pão com manteiga, café com leite, ou que suco. Aquela fila de molecada para comer aquele pãozinho, e o pastor chama todo mundo e faz aquela oração fervorosa para Deus abençoar o pão com manteiga. Depois todo mundo sentado nas cadeirinhas, e o pastor ministrava estudo bíblico. Estudo bíblico. Ninguém ia para jogar bola. Geralmente os lugares nem tinha campo, muito menos piscina. A nossa diversão era maratona bíblica, quem decorava mais versículo. A brincadeira era carriola de mão, carregar ovo na colher. Olha as brincadeiras. Corrida de saco. E era uma diversão. E a gente orava e pedia para que Deus nos enchesse com o Espírito Santo. Quantos jovens casaram, tiveram uma vida abençoada. Quantos pastores. Que tempo bom. A tecnologia é muito boa de um lado, mas do outro lado, irmãos, é uma desgraça, né? Sejamos honestos. Acaba com as nossas crianças. Pequenininho já não sabe o que é lúdico. Quando eu vejo crianças brincando, como a Bia está brincando, isso é maravilhoso. Você está com o seu filho aí, é um brinquedinho, é o desenho que está fazendo, é desenhando o rosto do pastor. Já vi vários desenhos assim. Um mais feio que o outro. E eu fiquei, meu Deus, precisa trazer uma criança que tem um dom aqui para desenhar, pelo menos para melhorar minha autoestima, né? Mas isso é lúdico. Às vezes você vê uma criança tão novinha e está lá o tempo todo. Agora tem o transtorno de hiperatividade, déficit de atenção que tem aumentado consideravelmente. TDAH, né? Com hiperatividade, déficit de atenção com hiperatividade. Isso está relacionado às transmissões cognitivas, o excesso de luminosidade, a aceleração das informações. Tem criança que a cabeça dela é assim o tempo todo, ela é maluca. Porque o pai deixa 24 horas a criança assim. A luz do quarto apagada, ela está lá assim na cama, é aquele jogo acelerado, aquele negócio, e a criança não desenvolve. Terá dificuldade para aprender lógica, humanas. Uma criança dessa vai ter muita dificuldade com matemática, com música, redação, então, coitado. Porque não desenvolve essa habilidade. A tecnologia faz isso. A tecnologia emburrece. Nós ficamos emburrecidos com a tecnologia. A gente não consegue ler um livro e fica lendo comentário no Facebook. Lê 1000 comentários por dia, dá para ler um livro por dia. E a gente lê coisa que não faz o menor. Lê coisas assim, tão sem sentido. A gente acostuma. Assiste vários vídeos de 2, 3 minutos. Aqueles vídeos TikTok. Nossa, aquilo é terrível. Umas coisas assim tão bobas. Tem umas coisas que é engraçado, mas, irmãos, para salvar é muito pouco. Acho que era melhor nem existir, sejamos honestos. Porque o dano que causa é muito maior que o benefício que pode oferecer. A gente é afetado por isso. E a espiritualidade vai embora. A alegria não existia mais no coração do povo. Eles não tinham alegria para ir no templo. As pessoas não sentem alegria para cultuar. Ao contrário, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem uma proposta para poder ir à igreja. Eu faço parte de vários grupos de pastores e igrejas, e eu vejo lá as igrejas que mais crescem. São igrejas completamente do entretenimento. É a igreja audiovisual. Tem igrejas em que os membros não suportariam nunca ouvir uma pregação de 1 hora. Eles não aguentam porque não estão acostumados. Não estão acostumados. A nossa igreja publicou no Face que a escola bíblica é antes do culto. Uma pessoa que eu nunca vi na vida, nem sei de onde é, colocou assim: nossa, que povo sem noção, ficar 3 horas na igreja. Acredita nisso? Olha a mentalidade das pessoas. Uma vez, o domingo. Isso é quem vem na escola bíblica. A pessoa fica 8 horas dentro da empresa, ficam 4, 5 horas dentro da escola, da faculdade, fica 2 horas na frente de um filme, horas e horas na série da Netflix ou da Prime.
mas a pessoa não consegue mais ouvir. As pessoas não gostam de estudo bíblico e não gostam de oração. Esse é o maior sinal de que a igreja brasileira é uma igreja fraca. Todas, incluindo a nossa. É assustador dizer isso, mas é um sinal. Porque enquanto nós não entendermos a importância do estudo bíblico e da oração, e aqui não compete método, eu sei que tem gente que diz assim, mas se o método fosse melhor. O problema não é o método, o problema é o pecado. Porque a gente não quer. E aí tem pastor que faz treinamento disso, faz treinamento daquilo, e mostra slide, projeta e desenha no flip chart, e faz não sei o quê. Não resolve. Porque as pessoas não querem. As pessoas querem David Leonardo. Querem dizer que você é o centro do coração de Jesus. As pessoas querem Cláudio Duarte para ficar dando risada de coisas sérias. Como no dia em que ele pregando, eu achei um absurdo aquilo. Jesus vira-se para Bartimeu e diz assim, o que queres que eu te faça? Ele, se eu fosse Bartimeu, dizia assim, que eu fale. Você não está vendo que eu sou cego? E o povo se diverte com isso. Jesus virou stand-up. O evangelho virou piada. Porque a gente gosta. Porque a gente gosta de imitar o mundo. Daqui a pouco estão falando palavrão e parece que já tem vários vídeos na internet em que pessoas ministrando acabam na empolgação, segundo eles é o Espírito Santo, e eles vão assim, recebe não sei o que, daqui a pouco, pum, solta um palavrão. Porque é o que são lá fora. Então, Deus restaura o seu povo. Verso 26. E comereis fartamente e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Então agora a casa de Deus é o lugar da alegria. Verso 27. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Esse povo que outrora estava dando mau testemunho, agora cheios do Espírito Santo, não serão mais envergonhados. Porque Deus há de se manifestar entre eles. Uma coisa é a onipresença de Deus, outra coisa é a presença manifesta de Deus. Deus é onipresente, a gente sabe disso. Deus está presente em todos os lugares. O inferno é inferno porque Deus está presente com sua ira. Então Deus é onipresente. Mas a presença manifesta é diferente. Uma coisa é eu saber que Deus está onde eu estou. Outra coisa é eu sentir Deus onde eu estou. Na época de Samuel, o sacerdote Eli, não tinha presença manifesta de Deus. Ele não conseguiu discernir nem que era Deus que chamava Samuel. Os filhos dele davam mau testemunho. Na época do sacerdote Zacarias, pai de João Batista, também não havia presença manifesta no meio do povo de Deus. Ele ficou mudo. Aí o pessoal queria colocar o nome de João Batista de Zacarias por causa do pai. Aí Deus destravou a língua do pai e falou, não, vai ser João Batista. Vai se chamar João. Então, a presença manifesta é diferente. Ela rompe com as nossas ideias de que espiritualidade e conservadorismo são as mesmas coisas. Eu lembro que, ainda muito jovem no cristianismo, eu achei assim, bom, para eu ser santo, eu preciso ser diferente de todo mundo. E aí eu comecei a estabelecer alguns parâmetros. O jeito que eu ia me vestir, com quem eu iria conversar, a forma que eu ia cumprimentar, e eu fiquei insuportavelmente mal educado. Para vocês terem uma ideia, se uma irmã chegasse para mim e dissesse assim, a paz, eu falava assim, paz, não pegava na mão de uma mulher. Peguei na mão da Patrícia e casei com ela. Nós íamos no retiro, os jovens brincando, eu tenho foto para provar isso. Os jovens brincando, as gincana, eu de camisa e gravata com a Bíblia, com as pernas cruzadas, com um ar de superioridade, como se fosse melhor que todo mundo. Eu era chato, irmãos, muito chato. Eu ia para a escola com uma maletinha e levava a Bíblia. As pessoas falavam qualquer coisa, eu falava assim, você não é crente. Na verdade, eu queria ser melhor do que os outros. Como é que eu era espiritual?
Eu nem orava tanto, nem estudava tanta Bíblia, mas eu queria que as pessoas olhassem para mim e dissessem assim: esse é melhor do que todo mundo. Olha, quero ter um filho assim. Confundi estereótipo com essência. Fiquei tão chato, todo mundo começou a me ignorar. Até eu me ignorava. Chega uma hora que nem você se suporta mais. Vai perdendo as amizades, ia ficando sozinho. Até o período em que eu pensei em me afastar da igreja. Deus está instruindo ao povo, ao 27, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, vosso Deus. Sabe como isso vai acontecer? Quando Deus dar a maior de todas as bênçãos, que é o derramamento do Espírito. Verso 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Deus fez uma promessa e Ele cumpriu a sua promessa. O derramar do Espírito não é algo que pode ser promovido pela igreja, nem pela nossa agenda. Eu não consigo marcar aqui, irmãos, nós vamos marcar um culto especial e Deus vai encher todo mundo do Espírito. Não, não é isso, porque isso aqui pertence ao Senhor. Isso aqui é uma promessa de Deus específica, não se produz o avivamento. E aqui fala especificamente sobre o dia de Pentecostes. Deus está hipotecando a sua palavra e Ele empenha aqui a sua promessa. E Ele vai cumprir a sua promessa. Atos 2, do 16 ao 21, a pregação de Pedro diz assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? É o seguinte: olha, Deus que prometeu através da boca do profeta Joel, Ele fez cumprir esse ato histórico e salvífico. O Pentecostes nunca mais vai se repetir, porque no relógio de Deus que está quicando, o acontecimento histórico já ocorreu. O Pentecostes não se repete mais, mas nós recebemos do mesmo Espírito que veio no dia de Pentecostes. O que aconteceu em Asbury College, nos Estados Unidos, não é o Pentecostes. Deus pode ter despertado e quebrantado centenas e milhares de pessoas, eu creio que sim, mas Deus sempre fará isso ao longo da história através do seu povo. Isso pode acontecer com você, isso pode acontecer comigo, isso deve acontecer com a gente. Nós temos que buscar esse quebrantamento. Por quê? Porque esse derramar do Espírito evidencia um acontecimento escatológico. É o que Pedro diz: olha, farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumo e vapor de fumo. Isso ainda não aconteceu. Isso aqui é escatológico. Isso aqui tem a ver com o dia do juízo final. Então, o problema da igreja nunca foi e nem nunca será econômico e nem político. O problema da igreja é não ser cheia do Espírito Santo. Então, ao invés de mudanças políticas, nós devemos ter mudanças espirituais. Ao invés de mudança no planalto, nós devemos buscar mudança na igreja local. Ao invés de mudança partidária, a mudança deve ser dentro de casa. Ao invés de abraçarmos ideologias e movimentos político-partidários, nós deveríamos abraçar o Evangelho e mudar a nossa vida, testemunhando o Cristo. Aí sim. Aí sim. Porque o que impede o aborto não é um decreto do presidente. As pessoas abortam de forma ilegal. O que impede o crescimento do aborto é a pregação do Evangelho e o esclarecimento de que a vida pertence a Deus. O que impede o crescimento de movimentos ideológicos,
como a ideologia de gênero, não são mudanças políticas. O que impede é o avanço da igreja na pregação do evangelho. Porque se eu não educo os meus filhos dentro de casa, como que eu vou mudar o que se ensina nas escolas? Se eu, sendo pai, não oriento minha filha sobre sua própria sexualidade à luz das Escrituras, como que eu quero mudar a sexualidade, o posicionamento de outras pessoas? Se eu não oriento os valores e os princípios cristãos dentro do meu lar, como que eu vou acreditar que posso produzir mudanças a nível nacional? Então nós entramos numa luta que só existe na nossa cabeça, porque essa luta, ela não passa de âmbitos políticos, de discussões de gabinete e de votação na Câmara e no Senado, porque na verdade nós deveríamos produzir mudança a partir da nossa própria casa, na educação da nossa própria família, na estrutura onde nós nutrimos a espiritualidade no nosso lar. Hoje mesmo eu coloquei uma palavra aos pastores, e agora eu me sinto nessa autoridade como presidente do presbitério, falando sobre a espiritualidade dentro da própria casa. Os pastores devem ter como prioridade zelar pela sua própria casa. A minha filha e minha esposa precisam me ver constantemente estudando a Bíblia, orando a Deus, lendo livros sobre Deus, tendo minha vida de devoção a Deus. Tenho minhas falhas, tenho minhas fraquezas, é claro que eu tenho. Mas é necessário que veja em mim evidências de que alguém está comprometido com o reino de Deus. Valores. Se nós não nutrimos esses valores dentro de casa, irmãos, não adianta a gente querer lutar de forma política. Versículo 30 e 31. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Lembra do que Joel havia dito da praga de gafanhotos? A nuvem que cobria até o céu, a luz do sol, a escuridão, o dia que se tornou em trevas. Aqui ele dá evidências de que aquilo faz menção ao dia terrível da vinda do Senhor. Fenômenos cosmológicos acontecerão, fenômenos na natureza. Joel vislumbra esses fenômenos que vão acompanhando o desdobramento do drama humano, o desfecho final da existência como ela é e o início agora da nova criação. Como num filme, como numa urdidura, numa narrativa, você vai vendo os acontecimentos numa narrativa e você vê o clímax e você assiste um filme, não é assim? E você fala assim, eu não vejo a hora de terminar esse filme porque eu quero saber o desfecho. Eu quero ver o final. Quando alguém conta o final de um filme que você quer assistir, você fala, não deu spoiler, agora eu não vou assistir mais. Porque perdeu a graça. Porque você espera pelo final. A história está sendo escrita pelo próprio Deus. Calvino disse assim, o mundo é o palco onde Deus desfila com a sua glória. Expressão tão linda. Eu fico imaginando as cortinas da história assim, abrindo e Deus apresentando os atos salvíficos na história, a glória dele encenando e ele mostrando tudo para nós, e a gente assistindo, Deus revelando a história e o desfecho. E agora vem o clímax. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Quanto mais a igreja busca de Deus, mais esse grande e inestimável dia do Senhor se aproxima. Verso 32 para concluir. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Se o Pentecostes foi esse evento da salvação recebido pela fé, hoje se estende a todos quanto Deus chamar. No tempo de Joel era específico ao povo da aliança. Hoje a aliança de Deus se estende a todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Deus tem os seus em todos os lugares. Você faz parte dessa aliança? Você foi chamado pelo Senhor? Veja o que diz Atos 2, 39 ao 41. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos. Olha a importância dos filhos. E a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar.
E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, 3.000 pessoas. Quantos Deus ainda vai chamar? Eu não sei. Deus sabe. Qual é então a nossa missão? Viver e pregar o Evangelho. Por quê, irmãos? Paulo escrevendo aos Romanos 10, do 12 ao 13. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Deus sempre vai cuidar da igreja. Não entre em desespero, não fique em pânico. Deus vai cuidar de nós. Se houver momentos em que muitas pessoas desanimarem, você vai continuar firme. Pastor, mas olha, fulano era tão firme e desanimou. Continue. Deus vai nos surpreender, irmãos. O Senhor vai chamar aqueles que hão de ser salvos, Atos 2, 47. E aqueles que não são. O ímpio não permanecerá na casa do justo, na congregação. Que Deus guarde a nossa vida, que Deus guarde o nosso coração, que Deus guarde sua igreja. Amém?